não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Professor, o que se pode afirmar que esses Voltaire, esses outros pensadores, né, eles seriam assim, hoje em dia a gente poderia vê-los como insignificantes, né? Você falou assim que o Leibniz... Não é que hoje em dia nós poderíamos dizer, qualquer sujeito treinado, um treino filosófico na época já perceberia isso imediatamente. Quer dizer que a desproporção entre as pretensões daquela geração e as suas descobertas, né, e a consistência da sua filosofia é tão grande que dá na vista, tá certo? Mas dá na vista a gente hoje como daria na vista de algum observador qualificado na época, como o próprio Leibniz, por exemplo, né? Na verdade, com a dissolução da intelectualidade acadêmica em alguns lugares, na Espanha e em Portugal não aconteceu isso, o processo foi um pouco diferente. O que acontece é que você perde os critérios de investigação e de prova. Você não sabe mais qual é o fundamento. Quer dizer, um sujeito que dentro da universidade medieval quisesse apresentar uma ideia nova, ele sabia como é que ele tinha que apresentar aquilo, o que ele tinha que dizer para que as pessoas acreditassem naquele negócio, para que aquilo se tornasse aceito. Quer dizer, tinha um certo conjunto de critérios da verdade que eram de domínio público. De repente você não tem mais isso. Tá certo? O próprio esforço de Descartes de buscar desesperadamente, né, um novo fundamento absoluto e apodíctico da verdade, um fundamento inabalável, tá certo? Que não possa ser posto em dúvida, né, reflete a incerteza geral, que não era certamente só a incerteza dele. O pessoal das universidades... Quer dizer, a mesma ideia de um fundamento apodíctico, por exemplo, se você dissesse isso para um filósofo medieval, né, ele ia achar isso uma pretensão excessiva. A ciência, o conhecimento humano tem apenas um fundamento relativo, não existe uma coisa tão inabalável quanto você está buscando. Você tem Santo Tomás de Aquino já diz que não é próprio do sábio buscar mais conhecimento do que o objeto admite. Quer dizer, que por outro lado, se você compreende que desde a antiguidade, desde Aristóteles, todo mundo estava consciente de que, por exemplo, o mundo da natureza é o mundo das transformações, é o mundo das coisas que estão continuamente mudando, e que Aristóteles tinha advertido contra o uso do método matemático nas ciências físicas justamente porque nada na natureza é exato. Basta isso para você ver como os filósofos medievais seriam muito mais modestos quanto às pretensões de um conhecimento apodíctico, né? Ele admitiria que existem conhecimentos que são muito importantes, tá certo? Mas que não são passíveis de uma prova apodíctica, apenas uma prova relativa, tá certo? E tem outros conhecimentos que são passíveis de prova apodíctica, precisamente porque não tem nenhuma importância. Então, por exemplo, as verdades matemáticas, né? Você pode dar uma prova apodíctica de muitas delas, tá certo? Só o que é, vamos dizer, a matemática? Bom, a matemática, segundo a visão antiga e medieval, é estudo de um tipo especial de seres, tá certo? Que tem a característica de, vamos dizer, de ter
uma consistência permanente, precisamente porque eles não existem nem no tempo nem no espaço. Né? E pior que os caras tinham razão de pensar assim, né? Então ali você obtinha a certeza apodíctica, mas se referia a seres que só existiam sob certo aspecto. Não se podia dizer que eram realmente existentes. No século XX se dirá que os entes matemáticos não são nem reais nem irreais, são ideais ou formais. Tá certo? Quer dizer, eles têm uma consistência, eles não são a pura invenção da mente humana, e você sabe isso por quê? Porque eles não se comportam do jeito que você quer. Quando você faz a conta, ela dá o resultado que ela quer, não o que você quer. Você traça a figura geométrica e ela tem as propriedades que ela tem e não as que você quer. Então ele tem uma consistência objetiva. Tá certo? Mas essa consistência é puramente formal. Você está falando de relações possíveis. Mas então aí você obtém uma certeza apodíctica, absolutamente inabalável. No resto, você tem que se contentar, né, com conhecimentos razoáveis. Tá certo? De repente aparece um Descartes dizendo, não, nós temos que encontrar aqui uma espécie de ponto arquimédico. Quer dizer, um conhecimento que seja por si mesmo tão certo e tão inabalável que nada possa destruí-lo. Quer dizer, a simples fato de levantar esta pergunta já era uma novidade. Né? Essa pergunta colocada no ambiente medieval pareceria excessiva, ambiciosa demais. Né? Em segundo lugar, o fato de que ele vai encontrar ou acredita encontrar este fundamento apodíctico não em alguma entidade objetiva, mas dele mesmo. Não é isso? Você pode ver que, de certo modo, o eu pensante, que é o fundamento do mundo de Descartes, ele padece do mesmo defeito das entidades matemáticas, né? O eu pensante tem absoluta certeza de si no momento que ele está pensando, só que este momento tem a duração infinitesimal, né? E este eu pensante só existe quando você pensa nele. Está entendendo? Então, essa certeza de Descartes, no fundo, né, ela é tão pobre quanto as certezas matemáticas, né? Então, Descartes, no fundo, ele não tinha saído de dentro dos limites do conhecimento, tal como os admitiam os filósofos medievais. Só que eles não falavam propriamente em limites de conhecimento, isso não era para eles um limite do conhecimento, mas era a própria natureza do conhecimento. Tá certo? Então, muitos problemas filosóficos que surgem depois são só porque, vamos dizer, as limitações naturais que dão o próprio perfil, a própria definição do conhecimento humano, passam a ser encarados como limites no sentido negativo do termo. Está entendendo? É como se um tigre, por exemplo, você considera que o tigre é um bicho limitado, porque ele só tem listas, ele não tem bolinhas como a onça, tá entendendo? Não existe um bicho que tenha listas e bolinhas, é uma terrível limitação, entendeu? E também não existe, né, cavalo listado, quando é listado na cavalo é zebra, é uma coisa terrível, né? Não existe tartaruga voadora, né? Então, o famoso problema dos limites do conhecimento humano é que as pessoas descobrem esses limites e ficam chocadas e uns, como é que se diz, uns, dependendo da simpatia que você tem, você fica chocado de que existe limite do conhecimento humano e você quer transcendê-los, ou então ao contrário você toma o lado da ignorância e celebra uma espécie de derrota do conhecimento humano. Está vendo? Nós não podemos saber nada, nós somos todos ignorantes, né? Tudo isso aí começa a partir do momento que René Descartes quer encontrar um fundamento apodíctico. Ora, os antigos também conheciam alguns fundamentos apodícticos de ordem puramente metafísica. Conheciam, por exemplo, o princípio de identidade. Mas o princípio de identidade, no fim das contas, sob certo aspecto, ele é tão pobre quanto qualquer verdade matemática. Porque você saber que uma coisa é ela mesma necessariamente, né, não quer dizer que você saiba o que ela é, pô. Né?
Você pega lá, sei lá, o dragão verde com bolinhas cor-de-rosa. Sem sombra de dúvida, ele é o dragão verde com bolinhas cor-de-rosa. Mas agora não me pergunte o que é um dragão verde com bolinhas cor-de-rosa. Entendeu? Então, quer dizer que os princípios primeiros do conhecimento, que eram os princípios da ontologia, eles não eram um conhecimento no sentido substantivo do termo. Era um conhecimento apenas da armadura das possibilidades e impossibilidades dentro do qual, né, se procedia à busca do verdadeiro conhecimento humano substantivo, o qual, por sendo substantivo, por outro lado, era relativo e incerto, embora se orientasse pelo ideal dos primeiros princípios e, portanto, se orientasse pelo ideal do conhecimento apodíctico, sabendo que iria se aproximar dele sem nunca alcançar. Quando Aristóteles diz que sempre que você está investigando um domínio novo do conhecimento, o problema é que você não tem as premissas, você tem só as premissas universais, tipo princípio de identidade, mas as premissas específicas daquele domínio, digamos, as leis daquele domínio, você não tem. Então você vai ter que começar por investigá-las. Como é que você vai investigá-las? Você vai investigar por um método dialético, de confrontação de hipóteses. E o método dialético, no fim das contas, vai te dar apenas um conhecimento provável ou razoável. Certo? Então, o conjunto do conhecimento humano, na verdade, está limitado ao dialético. Agora, pensa bem, por que uma criatura cuja forma de existência é ela mesma, né, temporal, relativa, contingente, etc., precisaria ter um conhecimento absoluto e apodíctico? Seria quase uma incongruência. Quer dizer, você pode saber que um conhecimento apodíctico é hipoteticamente possível ou que Deus o tem, tá certo? Mas se você não tem, bom, isso não é um motivo de... Você não tem, mas eu também não tenho, ele também não tem, nunca ninguém teve, e nós estamos vivendo há milênios assim, e isso não é para você ficar muito assustado, né? Isso faz parte da natureza das coisas. Quer dizer, você tem que se contentar com o conhecimento relativo, é uma simples admissão do senso de realidade. Portanto, é uma das bases do conhecimento. Está entendendo? Quer dizer, essa limitação do conhecimento é a natureza do conhecimento humano. Então, não é para você ficar assustado com ela, como também um cavalo não deve ficar assustado quando ele percebe que ele não pode voar. Não é isso? Ou a galinha que olha para trás e diz, pô, eu só boto ovo, não dou leite, todo dia eu faço a força aqui e só sai ovo, porra. Quer dizer, existe essa estranheza, né, que as pessoas têm estranheza e uma espécie de revolta contra a incerteza do conhecimento humano. Ela se torna, a partir do René Descartes, ela se torna muito exacerbada. Quer dizer, a ambição de conhecimento ela cresce tanto que ela naturalmente vai chegar em decepções logo em seguida. Então você começa com a busca do conhecimento apodíctico, nessa época do racionalismo filosófico, com Descartes e Spinoza, e passa um século e meio e você chega no total ceticismo com David Hume. Nós não podemos conhecer nada, é tudo absolutamente inalcançável, e até as noções básicas da lógica são todas incertas. É isso, então, mas note bem que todo este drama, se apresentado para um filósofo medieval, ele o resolveria em 5 minutos. Ele diria, olha, essa aqui tem uma limitação intrínseca, mas essa limitação não é limitação no sentido negativo, no sentido de uma privação, é limitação no sentido de que esta é a natureza humana, pô, né? O ser humano tem um conhecimento humano, então um conhecimento divino. Por que você deveria ter mais? Você pode participar indiretamente do conhecimento divino através do conhecimento dos primeiros princípios, através da fé, e olha lá. Não é isso? Sendo que essas duas formas de participação são deficientes. Esse pessoal das universidades, eles, assim, depois da Idade Média, eles foram perdendo importância social? Em alguns países, sim. Na França, França, Inglaterra foram, tá certo? E a intelectualidade palaciana adquire uma força tremenda, tá certo? Tá. Principalmente porque a aristocracia precisava desses camaradas, não somente por um motivo de prestígio, não era isso, precisava para que eles a orientassem. Quer dizer, os intelectuais da aristocracia eram uma espécie de espelho retrovisor da própria aristocracia.
né? Assim como, vamos dizer, em outras épocas a intelectualidade acadêmica, tá certo? Tinha servido de referência para, né, as autoridades. Agora que a nova organização política era em entidades nacionais distintas, então as suas respectivas classes dominantes também precisavam ter um espelho retrovisor, alguém que lhes dissesse mais ou menos o que parecia que estava acontecendo. Mas será que vem daí uma certa prepotência, uma absoluta prepotência dos intelectuais modernos, hoje, de pretender que as autoridades sempre espelhem o que eles estão dizendo, as ideias que eles estão propondo, e de ficar revoltados quando não dá em nada? Mas isso aí é certo, quer dizer, a prepotência característica dos intelectuais modernos, isso data exatamente daí. Essa prepotência me parece que é uma segunda natureza deles, eles não se dão conta dela. Veja, a partir da hora que você tem um empreendimento como o de Spinoza, Spinoza é o sujeito que acredita que descobriu os primeiros princípios e que deles ele pode deduzir todo o conhecimento do universo, sem necessidade do apelo à experiência, portanto, escapando de toda incerteza, tá certo? De toda inexatidão. Quer dizer, mais pretensão do que isso não é possível. Você pega a ética de Spinoza, é um sistema inteiro do universo obtido por pura dedução. E o que é, no fim das contas, também o sistema de Newton? Mesmíssima coisa. Quer dizer, eu descobri a chave do universo e o resto se obtém apenas por método dedutivo, por cálculo. O Kant também? Não. Kant é o contrário. Ele vai jogar um balde de água fria nisso aí. Só que vai jogar água demais, tá entendendo? Então também vai. Mas essas pretensões do racionalismo clássico, então naturalmente elas vão encontrar duas barreiras, tá certo? E isso é o que marca sobretudo esse período. A primeira barreira do empirismo, tá certo? E a segunda do ceticismo, que vem logo em seguida. Quer dizer, o empirismo aparece exatamente com John Locke, então que é, nesse caso, uma espécie de antípoda de Spinoza, o avesso do Spinoza. Spinoza diz que o conhecimento por experiência nada te ensina, porque o que quer que você obtenha da experiência é por mera indução, que te leva somente a resultados possíveis, estatísticos, por assim dizer, e não te dão certeza de nada. E que, portanto, o essencial é você conhecer os primeiros princípios e obter tudo por linha de pura dedução, e é por isso que se chama racionalismo, porque toda a operação é feita pela razão, sem recurso à experiência, tá certo? Então, esse brutal exagero spinoziano provocará um exagero pelo lado empirista, quando John Locke diz, não, nós não conhecemos nada por pura razão, tudo o que nós sabemos, inclusive os princípios da lógica, tá certo? Vem pela experiência sensível, quer dizer, nós nascemos com uma folha em branco, tá certo? Na qual a experiência vai gravando, né, as formas dos seres percebidos, até que, por semelhança e diferença, eles acabam se agrupando em espécies, e daí nós percebemos as categorias, as conexões lógicas, etc, etc. É claro que essas duas hipóteses são absurdas, elas são uma espécie são tentativas de você pegar uma hipótese limitada e levá-la até as últimas consequências, formando então dois estilos opostos, né? E, de fato, em qualquer manual de história da filosofia, você verá que esse período do século XVI e XVII é marcado, né, pelo confronto de racionalismo. 16 e 17 até metade do 18, pelo menos, marcado pelo confronto de racionalistas e empiristas. Como nenhum consegue resolver, daí aparece um sujeito chamado Hume, que esculhamba com tudo, tá certo? E já diz que não é possível conhecer praticamente nada.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.